Mas vamos com o Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem com você? Esse é o quadro 10 minutos desvendando a astrofísica. Alexandre, mais uma vez, boa tarde. Como é que foi aí? Foi bem sucedido mesmo, né, a questão dessa sonda? Sim. Entrou para a história, né? Aí mais um marco da astronomia, astronáutica do nosso planeta, né? Mais um feito gigantesco aí para a humanidade. E esse foi o primeiro impacto especificamente feito para desviar a rota de um corpo celeste. Já houve outros impactos antes com sondas, mas o objetivo científico era outro. Esse foi especificamente para ver se nós, humanos, conseguimos realmente alterar a órbita de um corpo celeste. E o escolhido foi o sistema binário, né, Didymos, que é o nome do asteroide. O nome da sonda é DART, né, que é a abreviação para, se eu não me engano aqui, colisão, mudança de rota de um asteroide duplo, né, porque o Didymos ele tem um outro corpo celeste menor que orbita ele, que é o Dimorphos. Esse foi o alvo da sonda DART, porque o Didymos ele é um asteroide de quase 800 metros, e não chega a ter 1 quilômetro, então, portanto, ele é, digamos assim, ele tem um porte aí de médio para pequeno, e o outro, ele tem cerca de 160 metros, ele é um menorzinho. Então, como a gente está engateando, né, o choque foi nesse menorzinho que orbita esse outro maior. Esses asteroides, esse agora, né, que a gente tem imagens aí perfeitas, belíssimas, daqui a alguns dias vão vir imagens do Hubble, vão vir imagens do James Webb, vão ser feitas análises espectrais, composição e características de uma outra sonda que foi junto com essa, né, que foi liberada antes do impacto para analisar, filmar. A gente tem imagens ao vivo, a gente tem imagens da pluma, né, que foi liberada na hora do impacto, né? E a sonda, né, ela pesava mais ou menos um pouco mais de 600 quilos e bateu no Dimorphos, né, que é o menorzinho, a um pouco mais de 22 mil quilômetros por hora. As primeiras imagens já foi chegando 2 horas depois do impacto. E como é que a gente fez a análise, né, a gente, diga, os astrônomos, né, envolvidos, fez as análises para monitorar e perceber se houve algum tipo de desvio, né, no impacto desse asteroide. Eles fizeram na questão da curva de luz, né? Então eles vinham monitorando o brilho que esse corpo celeste devolve do Sol, né? Então com isso a gente consegue fazer uma característica assim, umas medições, né? E depois do impacto eles mediram a curva de luz desse asteroide, né? Então, se ele está um pouco mais fraco, significa que ele foi um pouquinho mais desviado da sua órbita, né? Ele tem uma órbita em torno do Dimorphos de quase 12 horas, e pelo que a gente já viu nas primeiras análises da curva de brilho de luz, isso significa que ele foi desviado um pouquinho mais para dentro, a órbita dele foi menor, o que significa que o impacto ele foi bem sucedido, né? Então, ou seja, conseguimos nem que seja assim por alguns milímetros por milhões de quilômetros, né, desviar a rota desse asteroide. Ele não está vindo em direção à Terra, para começo de conversa, para não alarmar pânico, né? Foi só um experimento para ver que caso algum dia no futuro nós venhamos a descobrir um asteroide que esteja em rota de colisão com a Terra, para ver se nós temos as capacidades de fazer ele desviar. Mesmo que seja alguns milímetros, né, se a gente descobrir com antecedência, né, mesmo que esse impacto cause um desvio de milímetros, mas ao longo de milhões de quilômetros, né, esses milímetros vão se agregando e vão somando e vão dando uma diferença bem grande que pode vir a desviá-lo da rota de colisão com a Terra. Nós temos aí cerca de milhares de candidatos de asteroides que cruzam a órbita da Terra todos os anos. Felizmente, a gente tem aí catalogado mais de 5 mil e os cálculos são feitos para 100 anos no futuro. Então, daqui a 100 anos, a gente está salvaguardo. Tem a possibilidade de um cometa daqui a 123 anos, né?
esse cometa vai passar bem pertinho da Terra, raspando, né? E como cometas são mais imprevisíveis, é possível que, né, os cálculos, né, e perturbações gravitacionais ao longo desse tempo traga o cometa para bem mais próximo ou colida com a Terra ou para mais distante, né? Porque cometas são mais imprevisíveis, né? Mas daqui para lá, né, a tecnologia vai estar muito mais avançada, a gente vai ter um sistema muito mais eficiente, né? E desse mês, né, dessa semana, já mostra que a gente já tem uma capacidade, sim, de desviar rotas de asteroides e aí salvaguardar, né, preservar, digamos assim, o modo de vida que nós temos aqui na Terra. Pois um impacto de asteroides, como a gente já viu alguns, né, no passado, vídeos de dinossauros, vídeo de 2013, que foi o que caiu na Rússia, Chelyabinsk, né? Ele só tinha somente 10 metros de diâmetro. Então imagina aí um asteroide com 1 quilômetro, já é capaz de causar destruições continentais, e um de 5, 6, 7 a 11 ou mais já daria aí consequências graves, globais, que jogaria a humanidade de volta para a Idade da Pedra. Né? Não, talvez não seria capaz de extinguir a humanidade, mas seria um duro golpe no estilo de vida que a gente tem hoje, na construção de sociedade que a gente tem hoje. Né? A gente perderia praticamente muito do que a gente teria hoje e a humanidade teria que recomeçar, ou se não, até mesmo poderia ser extinta junto com várias outras espécies que compartilham nosso planeta atualmente. Meu querido Alexandre, eu jurava que o bicho estava vindo em direção à Terra, mas não estava não, foi só um ensaio, né? Foi só um ensaio isso. Ah, menos não, porque a gente fica preocupado já. Vai que vem um bicho aí para chocar com a gente. Alexandre, obrigado, viu, pela sua participação. Até quinta-feira, boa eleição para você, viu? Igualmente, boa eleição para todos e votem consciente. Exatamente. Conversamos aí com o físico da UFPB, Alexandre Cândido, que participa todas as quintas-feiras com o quadro 10 Minutos Desvendando Astrofísica.